Bom dia a todo mundo, eu sou Pascal Trefengui, sou chefe da organização religiosa budista A Gente da Praia, porque ficamos aqui pela Praia da Macumba, no bairro de Recreio dos Bandeirantes, aqui pelo Rio de Janeiro. Bonjour, je suis Pascal Trefengui, je suis le chef de l'organisation religieuse Les Gens de la Plage, A Gente da Praia, A Gente da Praia, ici à Rio de Janeiro, au Brésil. Et aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui vous passionne tous, la possession démoniaque, les mémoires de réincarnation. Et puis cette espèce de sale petit ego qui, quand il s'agglomère avec d'autres petits égos, genre petit trou du cul prétentieux, deviennent de l'idolâtrie nationale. Et c'est ce nationalisme qui a donné naissance au capitalisme, au socialisme et au mondialisme dont tant de personnes se plaignent actuellement et vers lequel tout le monde tend à aller comme un petit troupeau de moutons. Hoje vamos falar de três questões de grande interesse porque pessoa que se preocupa com a espiritualidade, a possessão demoníaca, como isso acontece, porque o espiritismo é muito perigoso, os kardechistas, eles arriscam muito a saúde mental das pessoas que entram dentro desse tipo de práticas. As memórias de vida anteriores, que dá uma suposta ideia de reencarnação, que não existe no budismo. No budismo tem de renascimento, não tem nenhuma reencarnação, porque não tem nada que vai se reencarnar como uma carta se troca de envelopes. E também vamos falar das distorções elementares, porque esse tipo de distorções dos elementos gera um ego, e quando tem uma acumulação desses egos, se chama o nacionalismo. E o nacionalismo é a base do socialismo, do capitalismo, essa ideia maluca de fazer uma nova ordem mundial. Infelizmente, as pessoas possessadas com ideias de reencarnação, com distorções elementares que geram ego, eles andam como ovelhas até a nova ordem mundial. Temos uma solução, essa solução existe no cristianismo, no judaísmo, no islã, no budismo, mas hoje vamos falar de budismo. Então, vamos! La tradição perene, c'est-à-dire la gnose. O que nos ensina a tradição perene, o que se chama a gnose. Ele fala que tem fluxo vital universal. La tradition gnostique nous dit que nous avons un champ vital universel. Ce champ vital universel, il a un dépôt mémoriel, esse fluxo vital universal, ele tem campo de memórias que se chama na Bíblia o árvore da consciência, do conhecimento do bem e do mal. Aí tem espíritos em dissolução, tem memórias em dissolução et tem todos os elementos em dissolução. Dans ce champ mémoriel qu'on appelle dans la Bible l'arbre de la connaissance du bien et du mal, eh bien, il y a des esprits, il y a des âmes et il y a des corps, des éléments qui sont en dissolution. C'est un lieu de putréfaction. Tant que l'homme s'est tenu en dehors de ce champ mémoriel et qu'il a profité du fruit de l'arbre de vie, eh bien, il était heureux. Ces quatre éléments étaient connectés avec le cosmos, c'est-à-dire ce cosmos, il est à la fois zodiacal, polaire et astral, c'est ce qu'on appelle la métaphysique, et au niveau physique, l'homme, il était tout à fait heureux. Antigamente, o homem não foi conectado com esse campo de memórias em dissolução, de espíritos, de alma e de elementos do corpo. Ele ficou totalmente saudável, conectado com o campo metafísico, o que podemos chamar de Deus nas religiões monoteístas, é o que se chama a metafísica. Quando o ser humano estava ligado com esse campo,
ele não teve nenhum problema, seus elementos e seu ser, seu ego estava perfeitamente concordando com Deus. Quando ele entrou dentro do campo de memória, sob efeito do serpente, do cobra, pode ser também um extraterrestre ou qualquer tipo de ser sujo, ele encontrou memórias. Ele pode ter um gênio que não tive antigamente, mas o perigo é que ele entra em confusão, e essa confusão gerou 3 tipos de defeitos. O primeiro é a possessão demoníaca, o segundo, a memória de vidas interiores, e o terceiro são distorções elementais que formam o ego, e a acumulação desse ego que vai formar uma forma de idolatria. Esse tipo de ego que vai gerar a impressão que estamos dentro de nações, essas nações vão se combater em capitalismo e socialismo, e no final vai ter uma guerra geral para ter uma governança mundial com supramundialismo. Como sair dessa sujeira? Comment sortir de l'effet de ce champ mémoriel sur le flux vital? Il faut nous reconnecter. D'abord, il faut purifier nos éléments physiques, ce qui entraîne une ascèse au niveau physique. Puis ensuite, il faut acquérir la gnose, la métaphysique, pour comprendre qu'est-ce que c'est que ce champ astral, polaire et zodiacal, comment se forme notre ego. Si nous comprenons pas comment se forme notre ego, et si nous nous laissons faire par ce champ mémoriel, nous allons souffrir de possession démoniaque. On peut même l'accentuer lorsqu'on est dans le spiritisme. On va avoir une impression de réincarnation et de vie antérieure qui est complètement erronée. C'est juste un effet du champ mémoriel. Et puis, on va avoir des distorsions élémentales. Ces distorsions élémentales vont nous faire nous considérer comme des individus autonomes du cosmos. Voilà. Et ça va être un véritable petit chaos intérieur qu'a très bien décrit Freud. Et ce petit chaos intérieur, généralement, il forme des égos assez vitupérants. Et ces petits égos de nationalistes, les rérés et les doubles gradines, créent des êtres monstrueux qui sont complètement adeptes de l'idolâtrie, du nationalisme. Et puis, ils vont suivre le cheminement général de l'idolâtrie qui a mené aux conceptions de nations. Il va amener cette division des nations entre nations socialistes et nations capitalistes. Les socialistes ayant perdu, c'est les nations capitalistes qui vont imposer ou qui tentent d'imposer le supramondialisme, qui est en fait qu'une sorte d'idolâtrie, une idolâtrie de l'argent, avec toutes ses dettes, qui est imposée par la force militaire, par la violence, et par la confusion mentale. Et cette confusion mentale, elle est entretenue par la pétrochimie, elle est entretenue par la pollution, et elle est entretenue par les médias. Esse tipo de supramondialismo, ele tem uma fonte. A fonte é a oligarquia financeira, o que se chama os banksters. Com as dívidas, eles fazem tipo de escravidão geral da humanidade. Se as pessoas não querem entrar dentro dessa escravidão, ele tem a força militar, a violência que encarna às vezes a polícia, o exército, essa violência contra o povo, o momento que a polícia e o exército e a justiça, e o que se chama os poderes regalianos, os reais, eles não contribuem para o ordem público, eles não contribuem para o bem-estar do povo e manter o Estado e o país em boa ordem, mas contribuem com violência que os ricos se enriquecem mais sobre o povo e sobre o país. Também outro instrumento do poder é a petroquimia, que vai gerar uma confusão com remédios químicos, confusão com os mídias, tudo que está ligado com a tecnologia da petroquimia, o que inclui eletricidade, eletrônica, informática, mas sobre meios químicos também. Isso é o jeito que o poder moderno se mantém até a nova ordem mundial, o reino do anticristo, dívidas, violência e confusão. Tudo isso é o resultado quando o ser humano ele se conecta com o árvore do conhecimento do mal e do bem, esse campo memorial em dissolução, ele foi possessado pelo serpente, ele teve uma impressão de vidas interiores, ele cresceu com o ego até se sentir pelado. Então,
Agora é você que sabe. Ou você pode se deitar aqui na cadeira do espiritualismo, do kardecismo, ou você pode se colocar na cadeira aqui era da teosofia e da ideologia da nova era, que é o lado religioso da nova ordem mundial. A religião da nova era e a religião da nova ordem mundial são exatamente os dois lados do mesmo campo errado da gnose. Se você tem interesse para uma gnose verdadeira, que vai dar uma visão de como Deus fez esse universo físico e metafísico onde moramos, você pode nos ligar, você pode ter horas aqui no seu templo budista. Você vai ter exatamente o que é central dentro do ensino do Buda. Eu não proposto práticas, mantras, yantras, mandalas, todas essas coisas culturais. É verdade que usamos, é verdade que temos um ensino, mas o que é muito importante é de entender o que está exatamente no meio da roda da vida, como funcionam as coisas, como funciona sua psicologia, e você vai deixar cada tipo de kardecismo, de espiritualismo da nova era mundial, da nova ordem mundial, da nova religião da nova era, você vai deixar a teosofia e também essa ideologia, essa idolatria, que é o nacionalismo, porque tem pessoas para cuidar da família. É o pai de família, do chefe do Estado que tem que cuidar da família. Cada um cuida de sua família, e o chefe do Estado, ele cuida do país e do povo. Se ele não conseguir fazer isso, é um impostor. Por isso que no budismo valorizamos a função imperial, a função da monarquia, como está no Japão, como foi no Tibete antigamente, com os Dalai Lamas e o Panchen Lamas, como foi na Tailândia e em vários países budistas. Sabe que no budismo é o seguinte, o pastor budista, ele é pobre, mas os povos budistas, eles são os mais ricos do mundo. Só para de enriquecer o pastor cristão, kardecista, etc. Aqui, nossos monges, nossos professores do budismo, são pessoas pobres. O povo budista é um dos povos, é o povo o mais rico do mundo. Você tem que escolher ou enriquecer um pastor, ou enriquecer você com a gnose, mas também porque o budismo ele não rejeita a vida material, ele não rejeita a família, ele não rejeita nenhuma forma de sexualité. Alors maintenant, c'est dans votre camp, c'est à vous de savoir, est-ce que vous allez vous asseoir dans la chaise du spiritisme, dans la chaise de la théosophie, dans la chaise de l'anthroposophie de Rudolf Steiner, et puis de rentrer dans cette idéolatrie nationaliste où on a des chefs de l'État qui tiennent des propos absolument absurdes sur la famille et j'en passe, et qui sont incapables de prendre soin du pays, qui sont incapables de prendre soin du peuple. Et quand on met de côté le discours et quand on regarde les résultats, on voit que de l'entêtement, de l'endettement, de l'idolâtrie nationaliste, la destruction du peuple, de la destruction du pays, de la destruction économique, environnementale. Donc c'est à vous de savoir si vous voulez recevoir la gnose et l'enseignement de la psychologie bouddhiste, ou si vous voulez continuer à adhérer aux illusions dans lesquelles vous a embarqué cette religion satanique qui s'appelle le New Age, et sa contrepartie politique est le Nouvel Ordre Mondial. C'est à vous de savoir, en tout cas nous on vous accueille ici en ligne sur cette chaîne et sur d'autres, et puis on vous accueille physiquement dans notre nouveau temple qui va bientôt ouvrir à Rio de Janeiro. Voilà, je vous remercie, et puis je vous dis à très bientôt. Évidemment, notre association, enfin plutôt notre organisation religieuse, elle s'appelle Les gens de la plage, a gente da praia, porque gostamos do povo particularmente, e gostamos da ideia do despertar, a ideia da realização e da ideia da libertação. E ninguém podia fazer, só você. Tchau. Pose ton cul. Pose ton cul et fais place à tes idées. Pose ton cul
ressens la vérité. C'est la rentrée et je dois aller étudier pour mieux être utilisé. Vivement ce soir pour jouer ou regarder la télé, c'est tellement bon de s'échapper. Ma vie se résume à devenir un métier, tu feras ci ou ça. Et quand j'ai envie de déserter, j'entends cette voix qui me dit pose ton cul et fais place à tes idées. Pose ton cul et te laisse pas programmer. Il faut que tu poses ton cul et efface tout le passé. Pose ton cul et ressens la vérité. C'est lundi et je dois aller écouter mon patron ou mon banquier. Vivement ce soir pour fumer, boire ou me goinfrer, c'est tellement bon d'oublier. Ma vie se résume à être obligé, je dois, j'ai pas le choix. Et quand c'est le bordel dans mes pensées, j'entends cette voix qui me dit pose ton cul et fais place à tes idées. Pose ton cul, ouais, t'es plus qu'un salarié. Il faut que tu poses ton cul et efface tout le passé. Pose ton cul et ressens la vérité. C'est samedi et je dois aller manifester, combattre et me faire éborgner. Vivement demain pour changer de maître en allant voter, c'est tellement bon de se décharger. Ma vie se résume à me plaindre et gueuler, la victime c'est moi. Et quand plus personne veut m'écouter, j'entends cette voix qui me dit pose ton cul et fais place à tes idées. Pose ton cul et arrête de critiquer. Il faut que tu poses ton cul et efface tout le passé. Pose ton cul.